Hoje nós vamos falar sobre o poder da frustração. Gente, nunca foi tão difícil achar um tema para algo que eu ia falar. Porque o tema, eu não estou presa a tema, vocês sabem disso. Mas eu gosto de comunicar a essência daquilo que Deus quer falar conosco. E nunca foi tão difícil. E ontem já estava quase a boca da noite. E eu e a menina da arte, a Ellen, que me ajuda, e ela e pastor, e agora? E a gente não publicou ainda a arte. Eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor. E eu falei no carro dirigindo, eu falei, Deus, o que é que está no teu coração? E Deus falou comigo, há um poder na frustração. Quem que já foi frustrado? Todos nós passamos por momentos de frustração. Quer ver? Mas são níveis diferentes. Quando você vê uma criança frustrada, né? Quando é criança, a gente se frustra muito, né? Porque a gente não tem maturidade, não tem entendimento. E a gente começa a querer coisas. E eu lembro de um testemunho do pastor Zezinho, que ele falou que a filha dele chegou, ele morava num apartamento de 2 quartos, muito pequeno, e a filha dele chegou e falou, pai, eu quero um cavalo de presente. Daí a gente vai na loja, vê um cavalo. Não, pai, é um cavalo de verdade. Filha, mas olha o apartamento, é pequeno. Pai, pensei em tudo. A gente tira o sofá, tira o tapete, tira essas coisas, a gente bota grama aqui na sala. E o cavalo fica na sala. E ele disse que ele olhou para aquilo e falou, não, imagina, né? Ele disse, que coisa idiota. E quando ele estava saindo, Deus falou assim com ele, o pedido da sua filha se parece com algumas das suas orações. E às vezes lá em casa eu uso essa expressão, quando a gente pede alguma coisa, ou quando eu falo alguma coisa que eu quero, e que não vem, e eu pensei, poxa, cavalo na sala. É um código lá em casa. Às vezes estão conversando com alguém, e a pessoa está falando, mas sabe o que é, pastor? Eu queria tal, eu olho para o tem um cavalo na sala. Porque a gente é frustrado muitas vezes, e eu quero dizer, a maioria das nossas frustrações, elas são benéficas, não maléficas. Porque uma coisa que a frustração faz, ela desilude. E a desilusão é uma bênção, porque a ilusão é a pior coisa que tem, você estar iludido. Eu sempre digo, sabe, gente, eu prefiro um atrito, uma verdade que me deixa meia torta, do que uma mentira que une de uma forma errada. A verdade é muito melhor. Por mais que ela seja dolorosa, por mais que ela cause sofrimento, eu quero dizer para você, a verdade ela é forte, a verdade é um diamante, ela não acaba. A verdade ela é intransponível. A mentira ela tem realmente perna curta. Para te sustentar uma mentira, você vai precisar de muitas coisas, mas a verdade não. Então a frustração ela vem com a verdade, ela vem para mostrar quem nós realmente somos. Mas eu estou falando não com criança, com mulheres maduras, eu acredito. Mulheres que também se frustraram com coisas que você, e que até Deus chorou junto contigo. Frustrações no casamento, por exemplo. De algo que você construiu, que você sonhou. Às vezes uma frustração na área profissional, que você lutou, trabalhou, só você sabe. E não foi aquilo. Sabe, frustração dentro de igreja. Sabia que tem gente frustrada dentro das igrejas? Sejam evangélicas, sejam católicas. A frustração, às vezes, ela é na medida da nossa expectativa. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. Mas a frustração, ela é benéfica. E ela tem um poder incrível de nos reposicionar. E eu vou provar isso para vocês hoje. Mas o problema é que o inimigo sabe a dor que uma frustração causa. Ele sabe disso. Ele sabe que é a nossa parte mais sensível. É naquele momento que a gente está... Você já viu uma pessoa frustrada? 2 coisas acontecem com ela. Ela fica perdida. Que, poxa... Sabe, ela fica totalmente perdida. E ela tem vontade de desistir. Ela pensa assim, eu não sei onde eu estou nem para onde eu vou, mas eu não quero mais nada. Você já viu quando você chega naquele lugar assim que você tentou, e assim, eu vou falar com mulher, porque mulher, ela é assim, O homem, ele tem crise no casamento da parte dele. O homem tem crise, e ele faz uma loucura, ele sai de casa,
ele festa, tal. Dali 40 dias ele cai em si e ele volta. O que eu fiz da minha vida? Vamos voltar, por favor, me perdoe, eu errei. Gente, bastante, tá? Não digo maioria, não vou aqui estabelecer porcentagem, mas muitos. Mas quando uma mulher decide se separar, quando uma mulher decide sair de casa, ela já pensou, ela já tentou, ela já fez tudo o que ela podia. Por isso que às vezes a coisa mais difícil, às vezes que eu encontro é uma mulher com o coração endurecido. Falar para ela voltar para aquilo, ou tentar algo, ela não quer porque ela já tentou de tudo. E a frustração quando ela chega nesse ponto, parece que a pessoa lacrou, ela fechou, não quero mais. Mas eu quero dizer para você, independente de casamento ou de qualquer outra coisa, se você entrega essa frustração na mão de Deus, você vai se surpreender. Olha, a Abba Pai, ela ressurgiu de uma frustração. Se eu tivesse acreditado na minha primeira experiência, nós não estávamos aqui hoje. Nós abrimos um projeto social num bairro carente da cidade. Nós cuidávamos de crianças em situação de risco. Nós entregávamos a nossa vida. Essa guitarra aqui, ó, ela foi uma restituição de Deus e ela tem tudo a ver com a palavra de hoje. Porque um rapaz nos Estados Unidos doou essa guitarra para nós naquela época. Só que naquela época, irmãos, tudo era cesta básica. Tudo era transformado em cesta básica. Eu lembro que eu construí a minha casa, nós construímos a nossa casa. Quando eu terminei a construção da minha casa, eu comecei a chorar. Eu falei, dava tanta cesta básica. Nós estávamos assim, sabe, mais envolvido com a necessidade das pessoas da terra e não ligado naquilo que Deus queria fazer. A gente estava dentro de um barco revolto com um balde, como fala meu marido, o ministério do balde. Dele tirar a água do barco, mas Jesus está ali. A gente não entendia. E quando você começa a lidar com a necessidade do povo, você acaba o teu mantimento. Mas quando você lida com o que é do céu, quando o céu derrama, nunca acaba. Essa guitarra nós vendemos. Ela foi toda transformada em cesta básica. E anos depois, esse projeto social fechou. Vamos botar assim, falência. Já viu? Quem aqui já faliu? Não precisa levantar a mão. Deixa abaixo. E eu lembro que um pastor da cidade, num culto, onde os nossos amigos estavam, falou assim, ó. Tá vendo? Onde estão agora? Fechou, né? Viu? E falou algo assim. E vai fechar, e não vai dar certo. E sabe aquele tempo que Deus te ensina através da humilhação a ficar perto dele? Quando Deus te ensina, sabe? Quando Deus quer te humilhar, e não é te humilhar para vou te humilhar, não, gente, a humilhação e a humildade andam juntas. E às vezes, e eu digo por mim que dentro de um cristão, o que eu acho mais lindo dentro de uma pessoa de característica, eu acho que é a humildade. É o que mais encanta a gente. Para mim, a humildade é uma chave que abre portas. Porque você observa que você vê um orgulhoso, você já fica toda resistente com a pessoa. Mas você dá até o que não tem para um coração humilde. E humildade não tem a ver com roupa, com cabelo escovado ou não. Não tem a ver com poder aquisitivo. A humildade é algo que está dentro de nós. Eu já vi pessoas humildes, que têm um poder aquisitivo altíssimo, um coração. E eu já vi pessoas tão orgulhosas morando num barraco. Então não tem a ver. E sabe, e às vezes, não às vezes, o que Deus quer fazer é construir dentro de nós humildade. Porque se a humildade é uma chave, nós precisamos de chaves para acessar alguns lugares em Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer construir humildade dentro da gente, Ele vai usar uma ferramenta. Se você puder guardar isso, para você se ligar. Ele vai usar o orgulho alheio para estabelecer humildade no nosso coração. Sabe quando que a humildade se revela?
quando ela dá de cara com o orgulho. Tem pessoas aqui que estão passando situações que o orgulho bate a sua porta todos os dias. Sabe, eu lembrei que Ana não podia gerar. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. E Penina tinha filhos. E a Bíblia conta que Penina, com os filhos, ria de Ana. O orgulho batia a porta de Ana todos os dias, lembrando da esterilidade dela. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus consegue construir a humildade dentro do nosso coração, acontece algo que eu acho lindo. Nós nos parecemos com Jesus. Porque Ele disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Olha, 2 coisas totalmente diferentes. Cansados e sobrecarregados. Venha a mim que eu vos aliviarei. Depois ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Existe um segredo na humildade. Sabe, eu tenho aprendido, eu não sei você, mas sempre quando eu dou uma resposta baseada no meu orgulho, eu erro. Já percebeu isso? Que você se arrepende quando você dá as respostas para os outros baseado no seu orgulho. Você já viu o quanto você erra quando você é orgulhosa? O quanto você perde? Gente, e no casamento, quanto isso é difícil para a gente? Às vezes você não dá um abraço e um beijo por puro orgulho. Às vezes você não, por puro orgulho. Mas eu tenho aprendido esse lugar de humildade. E sabe, a frustração, ela vem construindo tudo isso. E como o Senhor tem falado comigo sobre o poder das frustrações. O poder de vencer lugares de saque. Já viu aqueles lugares de saque na sua vida que foi tomada a conta toda? Lugares de dores que não imaginávamos passar. Eu estou falando desse tipo de frustração. Eu não estou falando daquela frustração ilusória agora. Eu estou falando das frustrações reais da nossa vida. Sabe, quando fechou o ministério, quando a gente fechou aquele lugar, eu chorei muito. Porque eu acreditei que aquele lugar lá era um lugar de restauração, que muitas famílias naquele bairro carente iam ser restauradas, e que nós nunca sonhamos com multidão, mas eu sonhava que a vontade de Deus ia ser feita naquele lugar. Quando aquele lugar fechou, e o orgulho bateu a nossa porta, nos ensinando que é a humildade, eu pensei assim, nunca mais. Eu cheguei a falar um dia para o Telmo, nunca mais esse negócio de igreja, tá? Nunca mais. A gente já teve a nossa lição. Se você está se reconhecendo nessa palavra, qualquer semelhança, talvez seja a sua vida mesmo. Nunca mais. Sabe o que nós vamos fazer agora? Viver a nossa vida. A gente se doou tanto, sabe? A gente deixou de fazer tantas coisas juntos. Irmãos, nós tirávamos dinheiro do nosso bolso para pagar as coisas. Eu lembro que depois disso tudo, quando fechou, eu já estava lá em Belo Horizonte. Um dia eu estava numa reunião de oração, um culto, isso está na internet, até. Eu não lembro. O nome dessa ministração é Os Líderes que Deus vai usar nessa nação, alguma coisa assim, do Judson de Oliveira. Lá no Clamor pelas Nações. E eu estava lá naquele canto. Sabe aquele ano que você está desacreditada? Essa escola acontece em janeiro. E eu na minha cabeça assim, acabou. Eu vou viver minha vida para Deus normal. Você assim, normal. E naquele dia, o Judson apontou para a gente, liberou uma palavra sobre nossas vidas. Eu lembro que eu fui para o chão era uma manhã. Eu fui para o chão, a unção de Deus veio sobre mim, e uma voz dizia assim, seja só minha. Mas a palavra do Judson era totalmente diferente. Ele dizia, eu vou levantar vocês. E eu dizia, Deus, não levanta mais, porque eu não quero mais passar por isso. E, irmãos, quando a gente volta para cá sobrenaturalmente, às vezes as pessoas na internet pedem para me contar alguns testemunhos. Eu vou contar isso. Nós moramos em Belo Horizonte 1 ano e 8 meses. Mas era para nós morar lá 5 anos no mínimo. Transferência de trabalho, entende?
Então, 5 anos. E como era o exército brasileiro, não tem esse negócio de dar jeito. Ou tu sai da baixa e vem embora, mas tu tá no exército, vai ficar 5 anos naquela cidade. E lá encontrei muitas famílias que estavam de passagem nos lugares. E foi 1 ano e 8 meses que eu fui esposa, mãe, tudo assim, da casa. Eu nem olhava para ministério. Eu sei que o Espírito Santo aqui está tocando pessoas que são feridas com a igreja, feridas com isso. E sabe, sobrenaturalmente, eu não vou contar tudo, mas sobrenaturalmente nos transferiram de volta para Criciúma. Inclusive fizeram uma pergunta assim para nós: Florianópolis serve? E eu louca para dizer, claro que serve, porque quanto mais perto. E o meu marido, um homem de fé, que me ensina sobre fé, ele falou, não, Florianópolis não serve. Ou eu fico aqui ou eu volto para Criciúma. Eu falei, ai Senhor. E aquele homem olhou para nós, ok. Irmãs, transferiram a gente na hora para cá de novo. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, meu Deus. E só vinha um coração assim, eu te trouxe para essa terra de novo com um propósito. E eu falei, Senhor, qual o propósito de estar aqui de novo? Por que estar aqui de novo? Aí eu falei, terra de frustração, que vergonha. E sabe quando as pessoas te apontam assim, ó, aqueles lá, fogo de palha. Falaram isso, deixa eu falar para você. Aqueles de lá, fogo de palha. Fogo de palha. Olha lá. Não sei o que, não sei. E agora onde é que estão? Ninguém sabe. E eu disse, Telmo, não vamos se mover para lugar nenhum. Chegamos aqui. O Telmo pisou nessa terra, Deus deu uma palavra para ele. É tempo de você estabelecer um lugar de paternidade. Eu falei, meu Deus. Daí ele veio. Amor, Deus colocou no meu coração. Eu falei, Telmo, eu já não te disse. Eu não te falei. Esse negócio de igreja, nunca mais. Nunca mais. Eu falei, só Deus me livre. Ainda bem que nós nunca, olha o que eu falei. Nós nunca dependemos de igreja mesmo. A gente sempre tirou do bolso, orgulho. Tirou do bolso, ajudou. Não quero mais. E aí ele falou, mas Deus está colocando no meu coração, amor. Está muito forte isso. E aí outros irmãos também estavam juntos e eles também diziam a mesma coisa. Chegou o tempo, a gente percebe que é tempo. Vocês estão maduros para isso, é tempo. Quando o Telmo foi ministrar num lugar, eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu estava com o coração endurecido, porque a frustração faz isso, ela endurece teu coração. Dá medo. Eu com o coração endurecido, falei, não... Pode abrir, eu falei, eu vou ficar bem na minha. Sabe quando você é birrenta? Ficar bem na minha, não vou fazer nada, não vou falar nada. E aí eu fui num lugar com ele. Aí Deus, ele pega a gente, né? Por isso que é bom, mesmo você ter o coração duro, ser birrenta, ser chata, você ser uma mulher que caminha com Deus. Que a mulher que caminha com Deus, ela não é perfeita. Ela pode ser tudo isso, mas ela se rende todas as vezes que ele vem. Ela não caminha na birra dela. Ela não caminha na chatice dela. Ela caminha no que o Espírito Santo fala para ela. Aí, eu lembro que ele estava sentado assim, eu me levantei. Gente, me levantei. Para fazer não sei o quê. E eu sempre digo que o Telmo sempre falava, amor, tu beira o ceticismo, né? Porque eu sou muito pé no chão com as coisas de Deus. Não acredito em tudo. Entende? Palavra. Irmãs, eu tive uma visão. Na hora que eu levantei assim, para ir no banheiro, que eu só me levantei como se uma tela abrisse grande na minha frente. E eu vi o Telmo ministrando para milhares e milhares e milhares de pessoas. É muita gente. Eu lembro que na visão passava um corredor gigante, gigante, gigante. Daí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu olhava assim, e questão de segundos. E aquilo apagou e uma voz no meu coração, na minha cabeça assim... Essa é a minha casa. Vai ser a casa para os filhos pródigos voltarem. Vai ser a casa para as ovelhas perdidas acharem o lugar. Vai ser a casa onde as dracmas perdidas vão ser encontradas, filha. Eu estou dando instrumentos para vocês para achar filhos que estão perdidos dentro da casa do Pai. Ovelhas minhas feridas dentro de casa que não conseguem mais congregar em lugar nenhum. Ovelhas que estão desgarradas do meu aprisco. Eu falei, meu Deus...
Meu Deus, eu falei, ó céus. Eu sentei e falei, Thelma, é de Deus. Daí foi, Deus, o quê? É de Deus esse lugar. Eu vi isso, é de Deus. Gente, nós começamos com 18 pessoas num hotel. Aí, qual o nome, né? É uma casa de paternidade. Daí, de repente, esses dias eu contei, uma pessoa ficou assustada. Eu falei assim, porque a revelação de Deus na minha vida foi Abba Pai. Abba Pai era o status do meu WhatsApp. Abba Pai foi uma tatuagem que eu fiz. Abba Pai era a senha da minha Wi-Fi lá de casa. Abba Pai estava toda a minha casa, na minha vida. Abba Pai estava. E a gente se olhou, Abba Pai. E aí Deus falou, é a casa de paternidade. Quando Abba Pai nasceu, 18 pessoas, eu estava grávida de 7 meses da Isabela. Aí, culto, sabe aquele culto começa sem graça e termina sem graça, uma coisa que todo mundo com medo, a frustração ela vai... Algumas pessoas aqui estavam no primeiro dia, 18 pessoas, todo mundo assim, ó, ai, já passei, já deu errado uma vez. Teve uma pessoa que congrega hoje com a gente que falou assim no dia da reunião, ai, eu nem sei se eu vou congregar com vocês. Esses dias ela estava aqui, ai, meu Deus, obrigado por não ter desistido, ela falou para mim. E aí, a gente entrou naquele lugar meio ressabiado, assim. Mas eu acho que no terceiro culto, eu estava muito barrigudo. Eu lembro que estava com um vestido preto, eu parecia aquela... Sabe aquela mulher que fez aquela farsa que estava grávida? Gente, a minha barriga... A Bela nasceu com 4,3 kg. Um bebezão, então a minha barriga era enorme. Aí, eu estava lá com aquela barriga gigante. E Deus falando assim, ó... E naquele culto, Deus tomou todo mundo, foi uma unção. Deus me tomou em profecia, comecei a profetizar. Enquanto eu profetizava, eu dizia, Deus, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo? E aquela barriga. E Deus falando, eu vou fazer. Eu vou fazer. Irmãos, do hotel, ficamos 3 meses, o hotel encheu. A gente foi para a Abinha, que a gente chama de Abinha, lá na Luiz Lazarim. Quem é da época lá da Luiz Lazarim? Né? Éramos em poucos lá. E encheu. E de repente a gente foi lá para o São Luís. E encheu. E de repente a gente está aqui. E encheu. E a gente está indo para o CIS, só Deus sabe. Mas por que eu falei isso para você? Porque Abba Pai nasceu de uma frustração. Ele é um Deus de segundas chances. A unção dessa casa é uma unção de segunda chance. É um Deus que não desiste. É um Deus que chama no momento mais improvável. Hoje eu contei, hoje eu rasguei o coração. Senhor, me ajuda. Às vezes tem uns comentários na internet, gente, eu recebi um comentário na internet, porque assim, eu estou orando para Deus me blindar. Eu digo assim, ó, que as minhas costas têm um... Já está grosso assim, casco, nem dói. Mas às vezes a gente tem que blindar o nosso coração, porque quanto mais exposto, mais escondido a gente tem que ser. Por isso que Jesus, vocês podem observar, Jesus fazia milagres, o que ele fazia? Ia para um canto orar a sós com Deus. E vocês lembram que eu ministrei uma palavra que eu estou com... Eu botei uma blusinha tigrezinha amarrada na cintura. O nome da ministração é Propósitos e Processo, não sei. Daí uma irmã comentou assim, uma irmã, não sei, uma pessoa da internet. Que desrespeito. Ministrar de calça. Aí a outra assim, não, de calça eu não digo, mas de blusinha amarrada na cintura. E ainda ela disse mais, volta para a essência, pastora Viviane, a senhora não é uma pastora da modinha. Então quanto mais exposto, mais... Então hoje eu expus aqui, né, algumas coisas da igreja, que Deus guarde, amém? Deus guarde, mas eu quis mostrar para você que a essência... A frustração, ela não é o fim. E eu sei que se eu chamasse algumas mulheres para vir aqui na frente, elas iam falar a mesma coisa. Olha, graças a Deus por aquela frustração, ela foi uma porta para o que eu estou vivendo hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Lucas 5, e nós vamos falar sobre um Pedro.
Quando você vence a frustração, você vive aquilo que você jamais imaginou ou sonhou viver. Jamais. Não cabe nos teus sonhos o que Deus tem para você. Não tem aquela palavra que diz: o que nós não sonhamos, o que nem imaginamos, né? Não coube. É aquilo que Ele tem reservado. Quem recebe essa palavra aí? Amém? Nós vamos ler. Nós vamos falar sobre Lucas 5. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Eu fui na internet para ver uma foto desse lago. Ele é a mesma coisa que outro lago, não vou falar o nome, mas é o mesmo outro lago. E parece que o Mar da Galileia também está ligado a isso aqui. É um lago lindo, gigante, maravilhoso. Foi nesse lago que Jesus andou sobre as águas. E ele falou assim, ele notou que junto à praia, olha só, Jesus notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que é o Pedro, seu dono, que o afastasse um pouquinho da praia. Então Jesus sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. As multidões estavam à beira do rio, Jesus num barquinho a poucas distâncias, ministrando as multidões. Quando terminou de falar, ele disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste de mim. Porque ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado, assim como seus sócios. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus encontra Pedro num momento de frustração. Você imaginou que ia pescar a noite inteira? Quem aqui já fez alguma coisa a noite toda e não rendeu nada? Gente, é triste, porque a gente quer ver o fruto do nosso trabalho. E Pedro pescou a noite inteira, ele e os irmãos ali, e nada. Então eles voltam para a beira da praia e começam a lavar as redes, preparar as redes para ser usada outro dia, mas não naquele dia. Sabe o que acontece? Jesus encontra Pedro no meio de uma frustração, no meio de não pescou nada. E sabe, Deus usa aquele barquinho que foi um lugar de frustração para ainda abençoar outras pessoas. O Senhor falou comigo essa tarde, aquele barquinho que tinha sido palco de frustração, que tinha a noite inteira ficado lá e não pescava nada, e mandava rede e não pescava nada. Gente, eu fui conversar com uma galera esse final de semana, um cara meio pescador, e ele disse assim, não, a esposa, não, ele pesca, e ela pescava para nós. Não, ele pesca bastante peixe e tal. Daí ele contando, olha só, ele contando que antes de pescar, ele passa na peixaria, compra uns 4, 5 peixes. Deixa no isopor, ele assim, isso aqui dá um ânimo. Que eu não pesque nada, pelo menos alguma coisa para casa eu vou levar. Pedro estava mais ou menos assim, não tinha pescado nada. Sabe de uma coisa? Jesus encontra Pedro nesse momento. Eu lembrei de mim. Lembrei que Deus achou a minha vida no meio da maior frustração, foi o tempo do meu chamado. Eu não sei se vocês conseguem fazer na vida de vocês isso, essa equiparação, sim, equiparar isso. Mas foi no momento de mais frustração. Jesus chegou no meu barco e falou: filha, posso usar esse barco aqui e um pouco adiante? Eu disse: pode, Senhor.
Eu posso usar esse casamento quebrado, posso usar uma moça tímida, posso usar uma mulher que não acredita mais nela. Eu disse, pode. Jamais imaginei que Deus conseguiria achar beleza no meio daquilo tudo, mas Ele consegue. E sabe de uma coisa? Jesus pegou, e mais do que isso, Jesus ainda dá uma palavra para Pedro e disse assim, depois que Jesus terminou de falar, Ele falou assim, Pedro, agora nós vamos lá para o profundo. Vamos no lugar mais fundo, Pedro. E é lá que você vai lançar a rede. Às vezes a gente lança a rede no raso, mas Deus está nos convidando hoje para um lugar mais profundo. Ainda que você diga assim, ó, não, Deus, eu já tentei, eu não quero mais. Ele está dizendo para você, tenta mais uma vez. Joga de novo essa rede, vai para esse barquinho para um lugar mais profundo, porque eu vou te surpreender. E quando ele obedece, gente, aquele dia eles pescaram bota, peixe, garrafa PET, tudo veio naquela rede. Eles pescaram tudo. Essa rede era tão, peixe pequeno, peixe grande, tudo quanto é tipo de peixe, sabe? É aquele momento do chamado, aquela frustração. É igual eu digo, é aquela frustração que quando você vem para o Senhor com a vida quebrada, e você vem e Ele faz a grande pesca, você diz, uau! A minha vida estava totalmente quebrada. Quem chegou para o Senhor totalmente frustrado? Você chegou para Ele assim, lavando as redes, assim, Deus, não quero mais. Jesus encontrou Pedro nessa situação. Mas sabe de uma coisa? Existe uma frustração, que é aquela que eu contei, que é aquela frustração que você tem certeza que vai dar certo. É aquela confiança que você coloca em coisas que você pensa, meu Deus, com certeza isso aqui vai dar certo. E não dá. Pedro passou por uma experiência em João 21. Jesus era todo o depósito de confiança de Pedro. Você imagina, Jesus tira Pedro da pesca. Jesus tira Pedro da pesca e diz assim, Pedro, agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. Eu estou te dando um chamado. O que aconteceu com esse... E Deus sinalizou, falou assim, ó, tá vendo quantos peixes foram pegos? Assim vai ser o teu chamado. Eu vou te levantar. Mas sabe de uma coisa? Jesus vai quebrando todos os paradigmas dos discípulos. Engraçado, eu tô lendo um livro que me emprestaram, que ele fala mais ou menos assim, que é o reino ponta cabeça. O reino de Deus é totalmente diferente do reino deste mundo. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino dos homens, maior é quem ministra, quem está em evidência, mas para o Senhor, o maior é quem, os atalaias lá do carro. Eles são os maiores no reino de Deus. O reino de Deus, ele é averso. Quando você quer crescer no reino de Deus, você tem que descer. Totalmente diferente. E sabe, Pedro começou a se escandalizar com esse evangelho e dizer, Senhor, o que é isso? Lembra quando Pedro se escandaliza com Jesus, quando Jesus começa a compartilhar o coração dele com os discípulos, dizendo assim, olha, talvez eu vá ter que morrer na cruz, eu vou precisar. Jesus começou a pincelar para eles o que ia acontecer. Pedro pulou na hora e falou, não, Senhor, não faça isso contigo. Lembra o que Pedro disse? Isso não vai acontecer contigo, eu vou te defender. Logo Pedro que negou. Vou te defender. E Jesus foi tão amoroso e falou, arreda-te de mim, Satanás. A gente imagina, né, Jesus bem amoroso, andando em águas tranquilas, de roupa branca. Já viram aqueles filmes? Ele anda assim. Jesus falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas que são de Deus, mas da terra. E Pedro começou a se frustrar com aquilo. Ele começou a dizer, meu Deus, mas isso aqui é igreja? Isso aqui é evangelho. Pedro começou a se frustrar. Sabe de uma coisa? Quando Jesus morre na cruz e Pedro nega 3 vezes, foi o ápice da dor de Pedro. Porque ele pensa, quem eu mais confiava morreu. E sabe o que eles achavam, gente? Eles achavam que Jesus, quando Jesus dizia assim, ó, o meu reino é maior. Quando Jesus falava do reino, eles achavam que Jesus ia enfrentar o reino daquela época. Que Jesus ia pegar o trono de Herodes, ia pegar, vocês entendem isso?
era da terra. Tanto que os discípulos pediram para a mãe deles falar com Jesus, olha que vergonha. E dizer para Jesus, Jesus, quando você assumir lá o seu cargo político, lá sentar no trono, bota meus 2 filhos de suplente, bota meus 2... Já viu isso? Foi o que fizeram, eles não entenderam nada. E quando Jesus morre, que frustração, que decepção. Lembra dos discípulos de Emaús, falaram assim, nós achávamos que era Ele. Nós achávamos que Ele que ia nos salvar. Sabe o que acontece? Queria que você abrisse em João 21. Jesus havia morrido na cruz. Ele já tinha ressuscitado. Ele tinha aparecido para Maria Madalena. Ele apareceu para alguns discípulos. Jesus apareceu para Tomé. E no 21 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é aquele mesmo lago, mesma coisa. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé e os outros discípulos. No 3, Simão Pedro disse, eu vou pescar. A gente olha assim, Pedro vai pescar. Pedro estava desistindo do chamado dele, desistindo da vida dele, falando, Deus, essa frustração foi demais para mim, vou voltar à velha vida. Vou voltar ao que eu fazia antes. Foi isso que Pedro fez. E Pedro era um influenciador. Todo homem e mulher de Deus, que Deus entregou um chamado para você, você é uma influenciadora. Tanto que aqui, todos falaram, nós também vamos. Os discípulos disseram, nós também vamos. Disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Esse lugar já era comum para Pedro. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha a pergunta de Jesus para eles. Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Olha o que Jesus faz. Jesus toca na frustração de novo. Você já viu quando o Espírito Santo faz perguntas para o seu coração, que você diz, Senhor, você sabe a resposta, você está brincando comigo? Às vezes a gente está lá estressada, nervosa, filha, você está nervosa? Eu lembro de um pastorzão do meu coração, amo demais ele, um homem que tem palavras muito pontuais. Só que ele tem um problema com a ira. Ele disse que facilmente no trânsito ele se ira, só ele, né, gente? Aí, ele disse que um dia um cara cortou a frente dele, quase, estava a esposa com o bebê pequeno atrás, quase que causou um acidente, ele ficou tão irado, que ele abriu o vidro e chamou o cara daquilo tudo. E depois que ele terminou, ele parou assim, fechou o vidro e ficou ali, e Deus perguntou assim, está feliz agora, filho? Ele sentiu no espírito aquela pergunta, está feliz agora, filho? Está se sentindo melhor com o que você fez? E ele falou, não, pai, não estou me sentindo melhor. E sabe, naquela manhã, Jesus pergunta assim, vocês têm peixe para comer, filhos? Vocês têm peixes para comer? Toca lá. Jesus podia ter ignorado isso. Vem cá, eu ressuscitei, quero falar com vocês sobre coisas do céu e da terra. Jesus se importou em tocar naquela frustração que parecia ser tão pequena. Eu escuto muito isso. Às vezes eu oro, ai Deus, eu sempre digo, Deus, eu sei que eu estou tanto compromisso, mas não deixa eu esquecer das coisas mais importantes, das pessoas que talvez o Senhor quer falar, eu não quero perder isso. E às vezes Deus me lembra, tal pessoa, vou lá, mando uma mensagem, tá tudo bem? Eu pensei em ti. Hoje mesmo aconteceu isso. E Pedro, Deus, por que eu falei isso? Espera aí. Calma. Eu estava falando isso. E às vezes as pessoas falam assim, eu não te chamo. Aí eu pergunto, o que você tem?
pois foi de Deus ter me chamado, passei por isso, isso, isso. Eu falei, mas por que não falou comigo? Está sempre tão ocupada, eu não quero te incomodar com isso. E sabe quando a gente faz isso com Deus? Não vou falar isso com Deus. Eu lembro do testemunho de uma irmã que ela não tinha uma escova de cabelo, ela não tinha como comprar. A escova dela tinha, sabe quando a escova quebra? Cabelo bom? A escova quebrou, não tinha o que fazer. Ela orou uma escova. Quando chegou a tarde, a escova veio. Ela ficou escandalizada. Como que Deus responde a oração de dar uma escova? Deus, como o Senhor se importa? Eu quero dizer para você, Ele se importa com as coisas pequenas da sua vida. Porque Jesus tocou naquele lugar de frustração e falou assim, filhos, vocês têm peixes? E eles responderam não, lá no 6. Então Ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Vocês lembram que na primeira vez que Jesus falou para Pedro, vamos para um lugar mais profundo, lança a rede, o que Pedro disse? Eu já pesquei a noite inteira, você está de brincadeira, o pescador é que sou eu vou. Nessa hora Pedro não fala nada. Olha o que diz aqui no 6. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. No 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, porque os íntimos sempre reconhecem quem Ele é. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Na verdade, Jesus não precisava dos peixes que estavam no barco. Jesus já tinha peixe e pão pronto. Mas Jesus fez questão de que eles entrassem no lugar de curar aquela frustração. Jesus não precisa do que você tem, mas Ele quer te oferecer. A gente está acostumado a se relacionar com os outros através de precisar, troca de favores. Não é assim que Jesus se relaciona conosco. Ele não precisa de você, Ele ama você. Quando os discípulos chegam, já está tudo pronto. Gente, essa para mim é a parte uma das mais lindas da Bíblia. Jesus deixa pão e peixe prontinho para Pedro, que disse que negou Ele. Você precisa oferecer isso para alguém que te negou, alguém que te abandonou na hora de mais dor da sua vida. Tinha peixe e pão. Deixa eu continuar. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, e olha isso, gente, e arrastou a rede para a praia, e havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. E Jesus disse, venham comer. Mas nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus serviu o pão e o peixe, e foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Essa pesca é diferente da primeira, que a primeira pescou tudo, de tudo quanto é tamanho. Essa pesca foi precisa, 153 grandes peixes. Sabe, quando Deus cura aquela frustração na sua vida, sabe o que Ele faz com você? Ele te leva para um lugar de precisão e de propósito. Eu lembro quando eu comecei a pescar, com a minha primeira pesca, era tudo. Eu pescava tudo. Mas um dia Deus me falou assim, no meio da minha frustração, joga a rede porque eu te chamei para mulheres. Joga a rede porque eu tenho um chamado. Sabe, essa reunião de mulheres para mim é os meus grandes 153 peixes. É quando Ele diz, você vai lançar a rede, não vai pescar bota, você não vai pescar a garrafa PET, o pequeno ou o grande, você vai pescar coisas precisas que eu te chamei para pescar. É a frustração que Deus cura com propósito, porque Ele te levanta. Eu não vou ler, mas depois dessa pesca, Jesus restaura Pedro. Essa é uma pesca de restauração. Ele fala assim, Pedro, você me negou, mas você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Para cada vez que Pedro disse que negou,
Jesus deu uma oportunidade para ele dizer que amava o Senhor. Foram 3 vezes que Pedro negou. E foram 3 vezes que Jesus perguntou: você me ama? Não ficou uma palavra para trás. Porque Jesus é aquele que redime todas as coisas. E sabe o que o Senhor está fazendo hoje conosco? Se você entrou nesse lugar tão frustrada com a sua vida, eu quero dizer para você, eu não sei em qual das 2 pescas você está. Eu não sei se é hoje o chamado de Deus na sua vida, ou se você é uma mulher que está ferida com a igreja, ferida com o ministério, ferida com o propósito da sua vida, ferida. Você já não se vê mais, você não sabe quem você é, você não sabe mais nada, se sente tão perdida. Eu quero profetizar que hoje vai ser a sua pesca dos 153 grandes peixes. Que é aquele dia que Deus escolhe curar a nossa frustração para nos reposicionar no lugar certo. E a gente acha que Deus, ai Senhor, eu lembro quando comecei a caminhar com Ele, eu achava que Deus existia só para suprir as minhas necessidades. Mas sabe de uma coisa? Ele vai te usar para um chamado. Ele vai te usar para um propósito. E é na sua frustração que Ele quer tocar hoje. E eu vejo Deus curando a sua vida de uma forma tão profunda. Sabe quando uma palavra vem, clareia a sua mente? Uau, é isso. Talvez a sua frustração seja de coisas até legítimas. Mas o Senhor está tocando ela hoje. E você vai se surpreender com a porta que está se abrindo na sua vida através disso. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu lembro que quando Deus chamou Josué para entrar na terra prometida, uma coisa aconteceu, presta atenção nisso. Eles passaram o Jordão. Um dia eu quero ministrar sobre a unção de passar o Jordão. Porque uma coisa, olha que interessante, o povo sai do Egito e para entrar no tempo de processo, que é o deserto, o mar tem que se abrir, certo? Mas quando eles vão entrar na terra prometida, eles têm que passar pelo Jordão. Um dia eu vou falar sobre um segredo que existe nesses 2 tipos de batismo. Mas quando eles passam o Jordão e eles olham para Jericó com aquelas muralhas gigantes, Deus dá uma direção para Josué e para o povo que talvez ninguém aqui faria o que Josué fez. Ele falou: vocês vão só circular Jericó por 7 dias. Vocês vão me adorar, mas vocês não vão fazer nada. Sabe o que acontece? Eles começam a circular. E olha que interessante. O povo de Israel circulou no deserto. Quanto mais eles murmuravam, mais eles circulavam. Gente, pega essa. Quanto mais eles murmuravam, mais eles andavam em círculos no deserto. O que era para ser uma viagem de 1 ano e pouco foi 40 anos. Porque a murmuração, ela fecha você, ela fecha céu, e você permanece ali até você ter gratidão. E quando eles chegam em Jericó, e Deus manda eles andar em círculo de novo, eles falam: Deus, andar em círculo de novo? Já andamos em círculo 40 anos e não deu nada. Deus estava curando uma forma antiga de fazer num tempo novo. Às vezes eu olho para mulheres que falam assim: mas eu já orei, eu já jejuei. Mas agora você está num tempo novo. Circular era algo comum para eles, mas não porque eles circulavam as murmurações, os problemas, mas agora eles estavam circulando a promessa. É totalmente diferente quando você anda em círculo ao redor dos seus problemas, e quando Deus manda você andar em círculos ao redor da promessa. Sabe o que acontece? No 7º dia, e tem, acho que é Josué 6:10, eu acho, que Josué fala assim para o povo: olha, só caminhem ao redor de Jericó, não falem nada. Sabe quando Deus te manda ficar em silêncio? Não fala nada. E você, nada. E durante aqueles 6 dias eles não falavam nada, caminhavam com as armas e descansavam. Caminhavam no 2º dia e descansavam.
Sabe quando você pensa assim, não está acontecendo nada, sabe por quê? Não mexia uma pedrinha de Jericó. Porque Deus não faz assim, vai caindo, depois cai outro pedaço. Quando Deus faz, é como o termo fala, demora para Deus fazer de repente. Quando no 7º dia eles caminham e Josué diz assim, agora gritem. Eles não eram um grito, era um rugido. Quando aquele povo gritou, toda aquela muralha caiu. Toda. E Deus falou para o povo, agora avancem, porque eu dei esse lugar para vocês. Talvez o que eu estou falando para você aqui não é nada novo, mas Deus está pedindo para você fazer coisas que você já fez, que você diz, não adianta. Eu quero dizer que nessa nova realidade adianta. Porque você não está fazendo mais movida pela sua dor, mas está movida pela restauração do Deus que você tem. Amém? E eu queria hoje que você permitisse que, mesmo que você ande em círculos, porque andar em círculos parece que a gente não está acontecendo nada. Mas quando você obedece a Deus, demora para Deus fazer de repente. E eu queria orar por você hoje. Queria chamar aqui mulheres que estão nesse processo. Deus te achou com o teu barquinho hoje. Deus te achou lavando as redes, filha. Deus te achou hoje aqui nesse lugar querendo desistir. E eu quero hoje orar pela sua vida. Queria impor as mãos sobre você aqui e te abençoar. Você pode vir aqui na frente. Quero orar por você. Talvez você veio aqui a primeira vez hoje. Você não entendeu muito bem a palavra. Ou você é uma ministra do Senhor. Você está encavernada, com medo. A perseguição te deixou cega. O Espírito Santo hoje vai trazer restauração sobre a sua vida. A frustração é uma porta de bênção. Uma porta de bênção sobre você. Tem lugar aqui na frente ainda. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus está munindo algumas pessoas aqui de ferramentas novas. Você, mulher que está cansada, sobrecarregada, sabe o que eu vejo? O Espírito Santo te convidando para um lugar. Essa semana minha filha de 15 anos chegou para mim na terça-feira e disse assim, eu estou impactada até hoje. Ela falou assim, mãe, nós subindo o elevador, ela assim, mãe, eu estava lá no Teams, na terça-feira eles têm reuniões, e eu fui lá para trás orar pelas pessoas, eu estava lá com as minhas mãos levantadas, orando por aqueles jovens assim como eu, para Deus tocar o coração deles e tocar o meu também. Quando, mãe, eu ouvi uma voz, Deus falou assim para mim, te ajoelha, fica comigo. E ela disse que se ajoelhou.
Eu libero isso com muito temor. E Deus disse assim para ela: Vitória, eu quero que você fique 45 dias comigo. Eu quero que você sente comigo por 45 dias, sem falhar um dia. E ela: Deus, mas eu tenho meu devocional. É diferente, eu estou te separando, porque eu quero liberar algo sobre a sua vida, e eu só posso liberar se você se separar para mim. Quando ela falou aquilo no elevador, o meu coração aqueceu. E ontem à noite, quando eu estava indo preparar essa palavra, eu passei pelo quarto dela, era 11h30, eu só via choro. Choro. Irmãos, eu larguei esse iPad num canto e eu falei assim: Deus, me leva para esse lugar também. E aí quando eu estava orando, Deus falou assim comigo: filha, quando eu chamo para separar, quando eu chamo para um lugar comigo, é porque eu quero derramar algo. E eu descobri que tem coisas que Deus não pode derramar em nós, porque nós não entenderíamos, porque nós estamos longe, porque nós não reconhecemos mais a voz do Abba, a voz do Pai. A frustração nos cega, os medos começam a nos arrancar desse lugar, as distrações vêm. E eu senti muito forte compartilhar essa direção com vocês. E talvez mulheres aqui vão, a partir de hoje, se separar para Ele. Talvez por um tempo, eu não sei quantos dias. Mas eu queria que você se perguntasse aí para o Espírito Santo: Pai, quantos dias me separo para Ti? Porque eu quero voltar a ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor chegue na minha vida, no meu barco. Eu quero que o Senhor me dê direções que pareçam até loucura para os homens e para mim, mas são direções que vão fazer muralhas cair na minha vida, fazer muralhas que vão cair na minha família. Irmãs, não dá mais tempo de brincar de ser dele. Ou a gente é ou a gente não é. Não existe o morno, o meio. Ou a gente é ou a gente não é. E eu estou falando isso com temor, porque os últimos dias serão dias maus, e nós precisamos nos posicionar como noiva, como filha desse Pai. E às vezes nós andamos ao redor das nossas frustrações, e Deus quer que nós andamos ao redor das promessas, daquilo que Ele separou para mim e para você. Você entende isso? Eu quero orar pelas mulheres que estão aqui na frente. Você que está aí, você pode levantar as mãos para cá. Você pode abençoar essas mulheres. Deus, sobre cada mulher que está aqui, Deus, sobre cada situação que trouxe essa mulher até aqui à frente, Deus. Mulheres que se identificaram com a palavra, mulheres que disseram: ela contou a minha vida. Mulheres disseram: como que ela sabe? Porque não sou eu que sei, mas é o Teu Espírito. Senhor, eu sei que existem lugares nos nossos corações que só o Senhor alcança. E eu peço agora que o Senhor alcance esses lugares agora. Desliga todo medo, desliga toda vontade de desistir agora. Desliga, Deus, em nome de Jesus. E começa a ligar o Teu coração a elas, Pai. Restaura a Tua voz. Toda rejeição agora, esse espírito de rejeição que vem para roubar ela. Todo cansaço físico, emocional, esgotamento. Mulheres que estão cansadas de lutar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem renovando as forças de uma forma sobrenatural. Toca onde só o Senhor pode tocar. Mulheres, Deus, que já acreditaram. Mulheres que estão aqui feridas com a igreja, feridas com liderança. Mulheres que se afastaram por medo, por não acreditar mais. Eu peço agora que a Tua presença venha, Deus, fazendo cura. Levando elas para um lugar mais profundo em Ti, para que elas possam pescar outra vez e trazer esse barco cheio daquilo que é Teu. Em nome de Jesus, começa a restaurar, Senhor, as mulheres nesse lugar, minha vida. Nós Te amamos, Espírito Santo. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que Te faz chorar. Deixa eu Te usar para curar. Deixa eu Te usar. Vai valer a pena para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido
cuido